Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um programa Mindset. O programa hoje, um número bonito, 200 programas em 4 anos de atividade. Vamos falar aqui hoje sobre um tema muito importante, atual, e um convite para vocês, que é o tema de inovação. Está aqui comigo o meu amigo e profissional que eu admiro como pessoa, José Antônio Antonioni, diretor-presidente da SoftSul. Ocupa o cargo de diretor há mais de 30 anos. Não, 20 anos. 20 anos de diretor. Opa, vamos lá. Ele vai falar um pouco sobre essa questão de inovação e de eventos que estão fazendo. A SoftSul que participou de grandes conquistas e grandes construções no nosso estado. Hoje, dia 4 de dezembro, 16 horas, assista ao vivo o nosso programa, transmitido para mais de 196 países pela Soul TV, no canal 160 e também pelo PoeStream de Porto Alegre para o mundo, né? PoeStream é um canal que leva até você conteúdo de qualidade quando e onde você quiser, na palma da sua mão. Apoio Shopping Total há mais de 20 anos, presente a todo momento. Home 7200, tudo para a sua casa. E Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. E os patrocinadores Método de Soluções de Engenharia e Promed Soluções em Saúde. Assine nosso canal, o programa passando também no YouTube, coloque ali no sininho, ative as notificações. Direção-geral Fabiano Brasil, fabuloso. O Super Tabson na coordenação de jornalismo, coordenação técnica o Flávio Mota e operações o Eduardo Azevedo. PoeStream é uma emissora do grupo F Brasil. Patrocine, aproveite, entre aqui, que essa mídia é garantida, tá? Estamos cada vez com índices melhores e com todos 196 países, né? E no YouTube é bom colocar sua marca, que nem a Promed, que nem a Método de Engenharia. Antonioni, seja bem-vindo, bom falar contigo. Muito obrigado, eu que agradeço, Chicão, a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo contigo, sempre um prazer a gente poder trocar ideias e poder conversar sobre aquilo que nos motiva, aquilo que nos leva a pensar que se pode construir coisas bacanas com tecnologia, com inovação, né? Antonioni, é bem isso que eu queria começar a falar contigo aqui, tá? Dá um overview, tá, dos projetos da SoftSul, que é um centro tecnológico. Eu participei desde o início, né, da SoftSul e sou conselheiro empresarial lá. E, cara, a SoftSul, uma agência de desenvolvimento tecnológico que ajuda empresas e ambientes a ficarem melhor. Explica para o pessoal o quanto a SoftSul já participou na construção de grandes coisas aqui no estado. Olha, Chicão, a SoftSul tem uma longa história, né? A SoftSul, esta sim, tem mais de 30 anos, né? Ela fez 31 anos agora, dia 30 de novembro de 1900, desse ano agora, de 25, né? Uhum. Foi fundada em 94, 30 de novembro de 94. Então, poxa, tem uma história, né? Se eu fosse relatar aqui todos os momentos importantes que a entidade teve no desenvolvimento aqui de importantes empreendimentos aqui do nosso estado, né? A gente precisaria de vários programas seus aqui. Mas vamos lá, né? Eu acho que a gente poderia contar um pouco da história da SoftSul, assim, resumindo, né? Em algumas participações muito importantes da entidade aqui na criação de ambientes de inovação aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Então a gente teve uma participação no início da construção de importantes parques tecnológicos e ambientes de inovação aqui do estado, tá? Só para citar alguns, né? Eu te diria o então conhecido como Polo de Informática de São Leopoldo, que iniciou lá em 97, né? E que evoluiu e que hoje é o ambiente do Tecnocinos, né? Que tem ali a Unitec, hoje está na Unitec. SAP, tem grandes empresas, formou-se ali um ecossistema, né? Um clusterzinho de empresas muito importantes naquela região, né? A participação que tivemos também na Valetec, que é associada lá à FEEVALE e ao Tecnoparque de hoje, enfim, né? Uma participação muito importante nas primeiras discussões de como estruturar esses ambientes, né?
o Tecnopuc, né? Várias reuniões aconteceram dentro da SoftSul com os gestores, então, dessa iniciativa naquela época, o professor Jorge Aldi, entre outros, que vieram trazer, né, naquele momento, né, uma ideia e de como que isso poderia, com o apoio do setor privado, se tornar realmente um empreendimento exitoso, né? E sem falar de várias... Feiras internacionais. Feiras internacionais, tivemos muitas... muita história para contar, né? Tivemos, por exemplo, participamos de várias edições nos Estados Unidos, né, levando empresas gaúchas e brasileiras, tá, do nosso estado aqui e também de outros estados do Brasil, a participarem, por exemplo, da Condexfol Las Vegas, né? Nossa Senhora, então, essa é uma das maiores feiras de tecnologia. Ela já não existe mais, mas foi durante muitos anos, né? Ela acontecia em Las Vegas, naquele centro de exposições Sands, Hilton, enfim, né? E levávamos anualmente, né? Até o ano 2000, a SoftSul fez esta peregrinação, né? Depois, durante 15 anos consecutivos, organizamos a participação, a SoftSul organizou a participação das empresas brasileiras de tecnologia da informação na CeBIT, que essa sim, uma feira com a participação de mais de 70 países, mais de 500 mil visitantes em cada edição anualmente, tá? Então, realmente, em Hannover, na Alemanha, né? Depois tivemos a GITEX em Dubai, e vários outros eventos na Argentina, aqui na América Latina, no México, no Peru, Colômbia, enfim, sempre levando, né, a tecnologia desenvolvida no Brasil, desenvolvida aqui no estado do Rio Grande do Sul, para ser conhecida, né, nesses eventos internacionais no restante do mundo, né? Então, a SoftSul tem uma experiência muito grande com a realização de eventos nacionais e internacionais. De projetar o futuro, né? Eu fui diretor do CEITEC e lembro muito a SoftSul vou chamar de um catalisador, porque ela aglutina e consolida coisas, e o CEITEC, nossa fábrica de microchips aqui, a única fábrica de microchips no hemisfério sul do mundo, que nós temos em Porto Alegre, Lomba do Pinheiro, muito foi discutido e apoiado e validado, porque essas tecnologias novas, às vezes as pessoas não têm noção de como vai fazer, né? Então, citando o CEITEC, cara, as discussões da SoftSul sempre esteve presente, juntando os parceiros, né, que a gente chama a quádrupla hélice. Governo, sociedade, educação e empresas, né? Exatamente, essa é a quádrupla hélice, né? E isso está no DNA da SoftSul. A SoftSul, ela foi criada desta forma, né, por meio da Universidade Federal, aqui o Instituto de Informática, né, por meio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da antiga Secretaria de Desenvolvimento, por meio do SEBRAE, por meio de entidades associativas, né, do setor privado, das empresas, né, e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, governo, realmente, empresas, né, no âmbito sociedade civil organizada por meio de entidades representativas e também o governo, né? Tu sabe que eu sou professor de inovação. Academia. Eu sou professor de inovação e as pessoas, quando a gente fala do empreendedorismo, de criar coisas novas, o pessoal diz assim, cara, agora começou a fazer sentido, porque eu nunca tinha entendido isso, né? Embora todo mundo use a tecnologia, tu saber criar um ambiente que vai gerar o futuro não é tão simples assim. Bom, hoje a SoftSul está no Tecnopuc, sim, no Parque Tecnológico da PUC, melhor parque tecnológico do mundo, e tem um desafio que está lançando agora em Capão da Canoa, né, que está liderando a FITEC Summit, junto de um outro evento, que é o Capão Fest 2025. Fala um pouquinho sobre isso, Antonioni. Mais uma loucura, né? Por que Capão, né? Por que... Interessante a colocação, né? Por que Capão, né? Bom, essa é uma história que nasce, né? Até um pouco lembrando, né, essa participação da SoftSul na criação
nas discussões iniciais da criação de importantes ambientes de inovação, parques tecnológicos, incubadoras e coisas assim. Está se criando ali na região do litoral norte, né, já nos últimos 24 meses, né, uma iniciativa muito interessante, que é tornar a região do litoral norte um polo de inovação, empreendedorismo e tecnologia. Tá? Então, nesse contexto que a SoftSul tem ali já encabeçado ali algumas ações de um projeto chamado iTecNorte, né? E nesse contexto é que nasce, depois eu posso comentar um pouco mais, e nesse contexto é que nasce, né, o FITEC Summit, tá? Porque é um festival, né? É um festival de inovação, tecnologia e ciência do litoral norte. Tá? E ele está ali localizado em Capão da Canoa e ele, como você comentou muito bem, ele se junta a um outro festival, que é o Capão Fest, que é um festival mais focado em cultura e música, basicamente. Um musical, um evento de bandas, enfim, para trazer o povo para curtir a música e para curtir, enfim, essa parte mais de lazer e de descontração. A FITEC ela vai acontecer de 10 a 14 de dezembro, anota aí na sua agenda, esperamos a presença de todos. E se puder botar na tela ali a imagem do evento, aí, beleza. Okay. Então, de 10 a 14 de dezembro. O horário do evento será das 9 às 21 horas, temos uma programação intensa, um palco principal com muitas palestras e painéis, tá? Trazendo conteúdo inovador, trazendo conhecimento para compartilhar com todos os participantes. É um evento gratuito, aberto, patrocinado, vamos dizer, financiado pela Prefeitura de Capão da Canoa, por meio da Secretaria de Cidadania e da Secretaria de Turismo, tá? Com o apoio da Câmara Municipal de Capão da Canoa, né? Então, a SoftSul ela participou de um chamamento público e foi selecionada pela Prefeitura, né? Nesse processo, para coordenar toda essa estruturação do evento, né? E tudo isso em tempo recorde, viu, Chico? Porque nós tivemos praticamente a autorização para iniciar a construção desse evento, tá? Há 10 dias. Tá? Então, praticamente nós estamos num prazo de 20 dias para fazer um evento numa estrutura de 160 metros de comprimento por 20 metros de largura. Então, realmente uma estrutura bastante grande. Vai ter uma área de gastronomia, vai ter uma área de exposição, espaço de inovação, o espaço de palestras, o palco principal. Vai ter a presença de importantes instituições aqui do Estado. Está lá o Sicredi patrocinando também, Caminhos das Águas. Vai ter ali, empresas locais, vai estar acontecendo a Construmar. Então, todas as empresas de construção civil ali da região do litoral norte. Nós vamos ter uma feira de artesanatos associada também, que é a Arte Norte, né? Então, são vários eventos interconectados e acontecendo de forma simultânea, tá? E totalmente gratuitos à população. Quem quiser participar, basta chegar e entrar no evento. É muito interessante, porque não basta, né? Tu tem que fazer as pessoas vivenciarem, né? O que a gente chama hoje em dia de experience. As pessoas não querem mais teoria, eu quero experiência, eu quero vivência. E aí tu tem um local que tu está na praia e a tecnologia vai até você, né? Eu gosto muito disso, que logo que comecei a estudar a questão de tecnologia, o pessoal dizia assim, tá, mas o velhinho tem dificuldade, não te preocupa, a tecnologia vai estudar o velhinho e vai atender o velhinho, né? Ele vai facilitar a vida dele.
Ele vai saber que ele tem dificuldade e vai lá resolver a dificuldade dele em relação a isso. Então, essa aproximação vamos chamar assim, da prática, da experiência colocado à população para tornar o cidadão mais esperto, mais entendido, mais compreensivo, para que ele possa fazer o desenvolvimento dele nesse contexto inovador. O que vai ter lá de programação? Palestras, um abraço para o Júlio First. Cita os nomes aí dos autores. Já teve aqui também... Não, existe uma comissão, né, organizadora, né, desse evento. Então, obviamente, não se faz um evento desse porte num prazo tão exíguo, né? Então, a gente precisou realmente ter uma equipe que está se dedicando integralmente, praticamente 24 horas por dia. Ontem era meia-noite, a gente estava trocando mensagens, então realmente está bem intenso, né, o processo de preparação. Nós temos, então, uma comissão, né, responsável pela divulgação, pela parte de comunicação, uma pela parte de comercialização. Foi contratada uma empresa local de Capão, que é a Metrópole Eventos, para fazer toda a parte da estrutura, né? Vai ser feito um pavilhão de lonas lá, bem interessante, né? Como eu já comentei, 160 metros de comprimento, né? Uma estrutura de lonas, então, para acomodar o curso, esses eventos na beira-mar, né? Então, por trás disso tem várias pessoas, eu não vou citar, né, nomes, porque eu vou acabar esquecendo alguém, né, mas são muita gente colaborando, tá, para esse processo acontecer. Está todo mundo preocupado agora com o sucesso e com o resultado do evento. Eu participei lá no início, né, fui convidado, fizemos um jantar, aí um abraço para o Edgar Bortolini, ao prefeito, que teve uma visão fabulosa, e mais, né, pessoas que entendem que o governo não é um partido, é uma continuidade, né? Quando a gente assume a posição do governo, agora tu é o representante do povo, né? E teve uma continuidade de gestão, embora, se eu não me engano, são partidos diferentes, mas se pegou o melhor do que se tinha aqui, se traduziu isso. Então, a SoftSul tem muito disso, né, Antônio? Isso é a importância, Chico, da gente ter projetos e programas de Estado e não de governo, tá? Porque quando a sociedade civil organizada, quando as instituições de ensino, quando os empresários estão unidos em torno de objetivos comuns, tá? Não tem como dar errado. Uhum. Aí as coisas avançam, né? O governo, tá, como você disse, tem que ser parte desses projetos, obviamente, né? Uhum. E é isso, né? A gente precisa realmente parabenizar aqueles governantes que percebem, né, que o que tem de bom numa gestão, que pode ser levada para outra, tem que ter continuidade. Né? Que não é uma questão de partido, né? É uma questão de você dar continuidade àquilo que traz resultado para a municipalidade, que traz resultado para a sociedade, para a região, exatamente. Tá? E Capão aqui tem uma função, né? O litoral norte, eu acho que o litoral norte começa ali em Pinhal, vai até Torres, né? Mais ou menos assim, que depois tu tem o sul. Mas Capão, primeiro a densidade demográfica no final de ano, né? É uma coisa, uma loucura. Dizem que passa de 1 milhão de pessoas no final do ano, né? Pois é, né? Então a quantidade de condomínios que tem em Xangri-Lá e Capão da Canoa, os edifícios, eu vou passar agora o ano novo lá, eu gosto de lá, essa interação, ou seja, aquilo ali virou uma cidade grande, né? Capão hoje, depois da pandemia, muita gente se mudou para lá, né? A qualidade de vida lá é muito boa, restaurantes bons, locais bons para fazer, sem falar os ambientes, aquilo, né, no condomínio, que são ambientes de luxo, né, Antonioni? Então, isso aí, Chico, é um dos elementos, tá, que, de alguma forma, contribuiu, tá, para
para, digamos, surgimento dessa iniciativa que eu te comentei, que é o ITEC Norte. Tá? Vamos falar um pouquinho do ITEC Norte. O ITEC Norte, na verdade, ele surge muito, né, em decorrência desse crescimento populacional que tu está comentando aí, que teve, em especial, no município de Capão da Canoa. Tá? Porque, de alguma forma, todos os municípios do litoral norte, os principais, né? Uhum. Tramandaí, Torres, enfim, tiveram um acréscimo populacional com origem lá na pandemia. Né? Sim. Então, o que aconteceu? Muita gente no período de pandemia se mudou, né, para suas... Eram, então, as suas segundas residências, né? E acabaram indo para lá e muita gente ficou. Inclusive venderam. Eu tenho vários conhecidos, inclusive venderam seus imóveis aqui na capital e foram morar na praia, no litoral, nas suas cidades. Né? Então, o que acontece? Isso aí gerou um crescimento da população e, decorrente disso, naturalmente, você tem mais supermercados, você tem mais comércio, você tem, né, dinamiza a matriz econômica da região, né, e isso aí leva as pessoas, então, a pensar que, poxa, estamos, né, estamos num local certo, com potencial para se desenvolver aqui também um espaço de tecnologia, né, para dar espaço para empresas de tecnologia. Por quê? O que acontece é que nessas regiões que viviam, né, basicamente do turismo e do comércio, e do turismo sazonal ainda, com esse crescimento, né, elas se tornaram potencialmente cidades de maior crescimento, né? Maior crescimento econômico. E aí, o que acontece? Né? Você tem lá muitas empresas de tecnologia, né, querendo, né, porque seus donos migraram para a praia, querendo ter uma estrutura lá. E aí falta mão de obra. Né? Falta, no caso, mão de obra para empresas de tecnologia, cérebros, né? Falta capital intelectual, falta pessoas ali, programadores, analistas, cientista da computação, né? Então, precisava-se criar isso. E aí o ITEC Norte surge como uma movimentação da Quádrupla Hélice, um projeto de Estado, tá? E uma iniciativa das principais entidades, tá? Daquela região, a SoftSul convidada para fazer parte desse processo desde o início, né? E percebemos o seguinte, que tem uma série de movimentos, né, que vão potencializar isso. Por exemplo, a área da saúde, né, que começou a crescer também em decorrência do aumento populacional. Sim, tá? tem hospitais. Tem que ter hospital, coisa e tal. Se percebeu o seguinte, pô, vai ter lá o MedFlex Center, lá, alguma coisa assim, né? Já tem o MedLife em Xangri-Lá, então já são 4 hospitais que estão se conformando, um deles um grande empreendimento hospitalar que vai ser um centro de referência da América Latina, tá? Localizado em Capão da Canoa. Né? Aí, sim, porque a população está indo para lá, a pessoa se sente confortável, até na sua aposentadoria, uma vida mais tranquila, um ar mais puro, beira do mar. Né? Eu sou da época que o pessoal ia para a praia por causa do iodo do mar, né? Para melhorar o reumatismo, melhorar as coisas, que viviam melhor. Mas, Antonioni, uma dessas questões que tu está falando, eu acho que tu colocou para o pessoal entender um pouquinho mais. Essa semana eu encontrei o Aldir e o Piquet, né, que é o arquiteto, que os ambientes de inovação, onde é que eles surgem? Ou num espaço que está sobrando, que hoje em dia cada vez é menos espaço, ou pega um espaço que está deteriorado e melhora aquele espaço. Nós temos o 4º distrito aqui, isso começa esses fenômenos na Olimpíada de Londres, que pegou o bairro industrial velho de Londres
e reformulou e virou o must, né? Então nós temos o quarto distrito aqui em Porto Alegre, com as cervejarias, com toda a dificuldade, né? Depois de toda uma enchente, a reconstrução, a noite está fabulosa aqui. Então, olha só como é importante tu analisar o ambiente. E da mesma questão a praia, né? Tu tem os condomínios ali, mas tu tem a população que vive ali, que atende os condomínios, os trabalhadores, e aquele ambiente tem que ser um ambiente bom. Se eu não trouxer para as pessoas isso, cria cada vez mais uma distância social. Então, tu traz oportunidade. Então, isso eu queria esclarecer isso para vocês. Porto Alegre está com consultoria do Piquet. O Piquet montou e organizou Bogotá. Nova York, que era um caos, né? E teve primeiro prefeito lá que tolerância zero, né? Melhorou a questão de saúde. Tudo volta, tá? Isso dura um tempo. Qualquer estratégia dura um tempo. Aí depois veio outra prefeito lá que pegou todas as ruas, transformou em ruas que ninguém ia, que era um lixo, botou banco, flores e espaços. Criou um ambiente saudável. E a formação, Antonioni? E depois eu queria falar um pouco da questão financeira, porque eu quero empreender, muitas vezes eu preciso de capital, né? E investidores anjo, alguém que tem uma ideia, o jovem tem uma ideia, tem energia e pode botar a ideia para resolver o teu problema. E aí tem financiamento. Me fala um pouquinho sobre o MGPI. MGPDI, que é um curso que a SoftSul tem de bandeira, já está no ar há 3, 5 anos, o MGPDI, né? Me fala um pouquinho, explica o pessoal o que é isso. Bom, Chico, vou falar um pouco, vou tentar associar o MGPDI até esse movimento, nesse contexto todo. Então, o MGPDI é um modelo de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação que ele é implementado nas empresas. Tá? Obviamente, esse processo de implementação de processos habilitadores da inovação, eles passam também por um momento de capacitação, de desenvolvimento, tá, do profissional para prepará-lo para esses momentos de inovação, tá? Para ter pensamento criativo, para saber fazer gestão de ideias, saber colaborar, entender o que é inovação aberta, entender o que é, enfim, Open Innovation, né? E coisas assim. Então, o MGPDI é isso, tá? Assim, de uma forma muito breve, né? Nosso tempo aqui é curtíssimo, tá? E dentro do MGPDI também você prepara a empresa para ela ter uma estratégia de financiamento do seu portfólio de projetos de inovação, sempre atenta a oportunidades, tá? De subvenção econômica ou de busca de financiamento, de fomento à inovação, ou seja, recurso reembolsável, né, normalmente por meio de agências locais aqui, BRDE, Badesul, Banrisul, ou nacional, FINEP, CNPq, etc. Né? A gente pode citar o InovaCred da FINEP, por exemplo, que é uma linha específica para isso, que a SoftSul tem orientado várias das suas empresas associadas a buscar recursos que podem alcançar até o teto de 15 milhões de reais para financiamentos de inovação. Aqui, localmente, tá? Por meio do BRDE, acima de 15 milhões a partir de projetos diretos com a FINEP nacional, mas a SoftSul sempre apoiando aqui as empresas também associadas, né, nesse processo de captação desses recursos. O pessoal que está pensando em empreender no Litoral Norte, tá? Dentro do contexto do ITEC Norte, a SoftSul vai estar disponibilizando, tá, esse apoio para a captação de recursos para as empresas passarem a ter desenvolvimento local no Litoral Norte. Tá? E aí é importante a presença das universidades, as instituições de ensino. Lá a gente tem o Instituto Riachuelo, tem a Unisc, que tem um campus em Capão da Canoa, tem a URGS de Tramandaí, tem UBRA, IUX em Torres. Quando tu caminha no calçadão de Capão, tem lá a PUC, usa o marketing dela no calçadão, né? A quilometragem ali, quando tu caminhou,
tem um totem da PUC. Então, e é muito importante isso porque dentro do ITECNorte se tem também vários objetivos, vamos dizer assim, estratégicos, né? E um deles é você poder desenvolver empreendedores localmente, ou seja, o caponense ali, o cara de Tramandaí, o cara de Torres, né? Ele se formar ali e constituir a empresa dele lá, né? Ou então ele se formar num curso de ciência da computação, engenharia da computação, etc., e ter ali uma empresa que absorva, né, a mão de obra, uma empresa local que possa absorver e evite o êxodo, né, desse cara que se formou e por não ter uma empresa de tecnologia para absorver o conhecimento dele, ele acaba saindo daquela região e aí, né, a ideia é essa. E uma coisa interessante que foi feito um estudo agora no âmbito do ITECNorte e nós identificamos que 40% da população, tá? 40% da população está numa faixa de até 40 anos, então numa faixa de jovens, né, que podem realmente ficar lá e se desenvolver como empresários. Estão numa faixa ativa, né, no auge né, da sua capacidade produtiva, vamos dizer assim. Então é um momento para você criar ali, né, esse ânimo, né, despertar inocular ali esse vírus do empreendedor para ter mais empresas, startups se criando, coisa e tal, né? E, obviamente, a criação de diferentes ambientes de inovação nessa região, né? Centros de inovação, ali um hub, enfim, um parque tecnológico, um distrito tecnológico, enfim, tem um nome que tem... Porque tem um fenômeno muito interessante, né? A gente que dá aula e navega em várias cidades do Rio Grande do Sul, a gente que vai trabalhar lá, tem que fazer alguma coisa, né? Vai para Santa Cruz, vai para Passo Fundo, vai para Santa Maria, vai para a fronteira uruguaiana, ou para Pelotas, Rio Grande. Então, a gente que está transitando, todo mundo vai para o litoral no verão e se encontra. Então, durante o ano, a gente se cruza pelo trabalho e, no final do ano, tu se cruza pelo lazer, pela proximidade disso. Isso me chama bastante atenção. E sem falar, né, Antonioni, que toda diversidade cria gênios, cria pessoas que suportam. O mindset tem a ver com isso, né? O mindset tem gente que paralisa frente a uma dificuldade, tem gente que cresce. E o ambiente, muitas vezes, no litoral, que era antigamente, no inverno, aquele negócio todo, aquela umidade, né, uma depressão, aquele negócio todo. Quando saem pessoas ali, tu tem pessoas ali que, né, nós conhecemos, que trabalhou na Microsoft, viajou o mundo todo, nasceu em Capão da Canoa, não é? Agora me fugiu o nome dela. A principal escritório de atuariais, ou seja, é uma profissão estatística para atualizar os planos de saúde, os fundos de pensão, o INSS precisa de cálculos atuariais para remodelizar a distribuição da renda de um determinado fundo, para sustentar isso. Tem a guria aqui, né? Meu filho está fazendo na URGS, o Rafael já esteve aqui no programa também, está fazendo estatística avançada, e o principal escritório de atuariais do Rio Grande do Sul é uma de Santa Terezinha. A guria nasceu em Santa Terezinha, né? Então, olha que bacana isso, né? E quando a gente se dá bem, a gente tem um conceito, que isso é um conceito muito americano, né? De gratidão, né? Então, não sei o quê, eu vivo dentro da Sojipa. Deixa eu me doar um pouquinho para a Sojipa, deixa eu contribuir um pouco para a Sojipa. Né, nasci no litoral, deixa eu poder devolver isso um pouco para o litoral. Eu acho que essa harmonia, eu gosto muito da palavra harmonia, né? Porque tu cria um ambiente harmônico, um ambiente saudável, um ambiente do bem. E isso faz bem, né? Faz bem, é o correto, é fazer a coisa que precisa ser feita. Então eu quero te dar os parabéns, Antônio, porque às vezes as pessoas não têm noção
de quanta coisa foi discutida antes do tempo. Nós estamos falando isso de 2030, 2050. Nós estamos discutindo aqui, né, Antônio? Vocês têm projetos que discutem que a pessoa, que sabe, nem nós vamos estar aqui, mas se não tivesse nascido a semente agora e preparado essa visão, não teria no futuro. Então, o passado, né, e o futuro só existe no momento presente, quando tu pensa no passado e pensa no futuro. Então, eu acho tão bacana ver essa história que tu falou da SoftSul, que construiu muitas coisas, está aqui atuante ainda, projeta coisas para o futuro. Eu acho que isso é um pouco do sucesso de ti como profissional e da própria entidade que tu preside, viu? Parabéns. Obrigado, Chico. Isso aí é assim, você tem que planejar o futuro, né? O futuro não acontece por acaso, né? E esses projetos são todos realmente projetos de longo prazo, né? Você não muda a realidade de uma região do dia para a noite, né? Você precisa de engajamento, você precisa alinhar vetores positivamente, como eu digo, né? Você precisa ir construindo formando pessoas, né? São processos, né, de médio e longo prazo, né? Mas se você não começar em algum momento, né, você não vai chegar lá nunca, né? O futuro ele reflete aquilo que alguém plantou, que aquilo começou a construir no passado, pode ter tido continuidade ou não continuidade, mas o importante é você começar com projetos bons, com projetos motivadores, com gente que se motive a engajar no projeto, colabore, contribui, que se doe um pouco para aquela causa, né? Porque tudo isso, né, você tem que olhar isso como uma missão institucional, né? Porque, na verdade, a monetização disso é uma coisa, né, que não se tem nem ideia. É preço e valor, né? Isso tem muito valor. Tem muito valor, né? Preço não tem. Né? Em alguma hora do tempo e do espaço, tu tem que transformar em dinheiro, né? Mas realmente isso tem uma amplitude. E hoje, no processo de inovação, até para o pessoal entender um pouquinho, a gente trabalha com 5 moedas, né? A moeda, realmente, é o dinheiro, mas existe o conhecimento, existe a mão de obra, as pessoas que estão dispostas a trabalhar, existe a tecnologia e existem os recursos existentes, fazer bom uso de algo que não está sendo usado, já está ali, aproveita. Né? E negócio se faz a partir do nada. Eu sei quem tem, eu sei quem quer, juntos os dois, tu ganha o teu percentual por fazer essa aproximação. Então, esses novos modelos mentais, que nem tu citou, as metodologias de inovação, né? O Open Innovation, algo que não serve para mim, que eu descobri, pode acelerar o outro, e algo que não serve para o outro pode acelerar o meu projeto. Por isso que essa troca, esse ambiente, essa simbiose dentro de uma floresta, né, que deixa o bonito da vida, é tu criar esse tipo de interação, né? Agora, de novo, isso tem método, isso tem técnica para isso. E os países mais desenvolvidos conseguiram fazer isso, né? Conseguiram fazer isso. E nós estamos agora, tivemos semana passada com o Balestrin aqui, falando do grande novo ciclo de inovação, né? Super ciclo de inovação, que ele chama, que é a inteligência artificial. Que loucura, né, Antonioni? Sim, a inteligência artificial hoje ela já não é mais uma tendência, ela é uma realidade, né? Ou as empresas, as organizações incluem a inteligência artificial nos seus processos e no seu negócio para automatizar processo, para antever, sei lá, resultados, etc., para definir, enfim, modelos de negócio, ou elas vão estar fora, tá? Porque a inteligência artificial ela se tornou um instrumento de produtividade muito grande, tá? E a organização que adota a inteligência artificial, ela realmente se diferencia de quem não tem. Então, quem não tem vai ficar perdido. E, né? e de novo, a parte espiritual, eu sou um cara que tento desenvolver isso, né? Aliás, hoje nós temos, ontem, né, o dirigente cristão de empresa, que foi dado para o pessoal Ronaldo do Sicredi, e eu sou conselheiro lá da DCE,
E essa parte espiritual, né, que a gente coloca, que a gente está dizendo, tu tem um motivo por que tu está aqui, né? E nós estávamos comentando, a passagem é tão rápida, né? Deixa eu deixar um pouquinho da minha marca, não querendo o meu nome ou alguma coisa, mas sim eu contribuir para um mundo melhor, né? Que é o correto. Né? Pode ser até uma contribuição anônima, né? Então esse reconhecimento, isso faz bem para o espírito, para a alma, né? E claro que tu tem que viabilizar o negócio, tu precisa construir essas questões, mas tem crise, vamos com calma, né, gente? Vamos fazer isso. 1000 ideias, 100 projetos, 10 lançamentos, um sucesso, tem que pagar toda essa conta. Né? Frog Design, a Double Diamond, né? Design Council, tem uma ideia, abre, explora, fecha, prototipa, testa, bota no negócio. Design School vai e volta, né? Inspira, idealiza, implementa. Essas ferramentas aí que a gente está falando, tudo vai ser visto lá em Capão, gente. Aqui, ó, voltando a falar aqui, Capão Fest, se puder botar ali a imagem do Capão Fest 2025, vai ser de 12, 13 e 14, e de 10 a 14, o FITEC, né? Festival de Inovação, Tecnologia e Ciência, né? Tá. Deixa eu te comentar só as bandas que, né, que vão estar no Capão Fest, tá? Vai ter a banda Maneva, tá? Gustavo Mioto, no domingo, Gustavo Mioto, e me fugiu o nome de uma agora, Reação em Cadeia. Reação em Cadeia, Maneva e Gustavo Mioto. E uma quantidade muito grande de bandas locais, tá, que vão garantir aí uma festa muito bacana ao longo desses 3 dias. Então, quer dizer, culinária, festa, tecnologia, ambiente. Cara, pessoal, dá uma passada lá, tá? Então, aqui voltando a falar sobre isso, e Antonioni, como eu fico feliz de ver esse protagonismo dessas pessoas. Então, mandar um abraço para o Júlio Fuss, tá? Que tá morando na praia, né? Tá morando em Xangri-Lá. Xangri-Lá. Um abraço para ele. Marcelo Mota, né? Também o Marcelinho, um guerreiro, foi meu sócio, né? O Marcelo me convenceu a abrir a CEL com ele. Um dia ele chegou, vamos abrir um negócio junto. Eu disse, Marcelo, por quê? Senão tu tem as ideias e eu trabalho. Aí eu digo, assim pode ser. Então, cara do coração, mas olha só como são momentos de vida, né? Às vezes eu fico 2 anos sem, mas quando a gente se aproxima, parece que foi ontem. Não tem a questão temporal, que é a 4ª dimensão do ser humano, o tempo, né? A gente não está junto, propriamente dito, mas está junto em espírito. E quando se junta, colabora, cresce, né? O que a gente tem falado muito, isso é da inteligência coletiva. Gente, inteligência coletiva, e a SoftSum é um aglutinador disso, tá? Buscando o tema do mindset, primeiro é colaboração. Colaborar é incluir e ser incluído. Venha participar, nós estamos porta aberta, liga, comunica. Mas está muito em cima. Não, as oportunidades são assim, gente. A oportunidade é assim. É no pouco tempo que passa e tu vai lá e pega. Então, tem uma grande oportunidade agora, nesses próximos dias de 10 a 14 anos, no Capão da Canoa, né? Segundo, tá? Que eu falei da oportunidade. Pessoas, relacionamento, né? Cara, é network, vai estar lá. Aparece. Então, a inclusão é a colaboração. Então, te inclua, tá? E nos chame para os outros, para os seus eventos, que nós vamos lá. Se tu tem um evento na tua cidade, vai lá, que a gente vai lá, apoia o teu evento. Com certeza, né? Com certeza. E tem a competição. Aí a competição é conseguir fazer cada vez melhor, é controle, né? É controlar. Quando eu aceito competir e colaborar, incluir e controlar, isso gera a possibilidade de uma sociedade economicamente conectada em rede, com enriquecimento e reconhecimento de todos os autores. É possível. Então, Antonioni, fico emocionado, tá? E feliz, né?
Afinal de contas, eu vou estar viajando, atendendo um cliente no Nordeste, mas eu vou estar em espírito lá, tá? E até me coloquei à disposição, vou estar acompanhando nas redes sociais. Se por um acaso não pode, acompanha nas redes sociais. Divulga, participe. Te interessa? Porque hoje é atemporal, né? É atemporal, exatamente. Então é isso. A mensagem que a gente quer deixar aqui, né, é esse convite, tá? Para vocês participarem do FITEC Summit 2025 e do Capão Fest 2025. Tá? De 10 a 14 de dezembro, esperamos todos lá, tá? Como repetindo, é um evento gratuito, não precisa pagar inscrição, tá? Vai ter oportunidade, então, de conhecer tecnologias, soluções, estado da arte em tecnologia da informação, palestras, painéis com conteúdo imperdível, né? De alta qualidade, né? E, sem dúvida, né? Fechando toda essa programação, aí 3 dias, né? Com bandas, né? Locais, regionais e nacionais, né? Com destaque aí para a Reação em Cadeia, a Maneva e o Gustavo Mioto, né? Que fecha o domingo com um sertanejo que muita gente gosta, né? Então, assim, parabéns, tá? Vou te deixar aqui umas palavras finais, né? Tu já colocou. E o sonho, Antonioni, vamos lá, vamos falar de sonho, né? Sonho a gente tem que realizar, né? Então, como é que é? Eu gosto muito eu termino minhas palestras sempre dizendo: meta a gente busca, caminho para atingir a meta a gente acha, desafio a gente enfrenta, vida a gente inventa, saudade a gente mata e sonho a gente tem que realizar. Que os sonhos da SoftSul, que os teus sonhos de todos os autores aqui presentes, nossos telespectadores, se realizem hoje e sempre, tá? Muito obrigado. Obrigado, Chicão, aí que ao programa Mindset, aqui ao Poestrim. 200, hein? Hoje... número 200, hein? Fico feliz de estar aqui e ter sido parte desse programa número 200. Vai sair o livro do Mindset, nós vamos fazer um compêndio das entrevistas que a gente fez, porque nessa troca, Antonioni, aqui nós estamos há 1 hora conversando, tá? Essa troca, ela é rica e ela não precisa ser forçosa, né? É forçada. Ela pode ser tranquilo, vai na boa, acredita, né? Confia na providência, confia em ti, que as coisas, quando é para acontecer, vai acontecer. Tenho certeza que vai ser um sucesso esse evento, é uma marca, uma bandeira que está sendo colocado lá, né? É um novo, né? E novidade vende. Gente, não percam, tá? Fiquem com Deus, aqui fechamos mais um programa Mindset de número 200, sempre agradecendo os nossos patrocinadores e apoiadores, Shopping Total, há mais de 20 anos presente a cada momento, 7.200, tudo para a sua casa, Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor, e os 2 patrocinadores, Método Soluções de Engenharia e Promed, soluções em serviços médicos, tá? Fiquem com Deus, até semana que vem.